Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e diretor de ensino, inovação e pesquisa da Nefroclínicas. Hoje eu recebo aqui a Eliana Oliveira, que é psicóloga da Nefroclínicas e tem feito um trabalho belíssimo lá dentro. E eu, antes de conversar, passar a palavra e agradecer a Eliana pela presença, eu queria lembrar, fazer na verdade, uma meia-culpa aqui. Médico, de maneira geral, Eliana, não valoriza tanto o trabalho multiprofissional. Da psicologia, então, é algo que é, muitas vezes, deixado de lado. E eu vou te falar que durante algum tempo eu olhei para uma frase tipo aquela do poeta Juvenal, né, o romano, que fala mente sã, corpo são, de uma maneira extremamente superficial. E eu vi que eu estava completamente errado. Hoje eu entendo muito como que esse trabalho em equipe, como que trabalhar a mente é importante, do mesmo jeito que trabalhar o corpo é importante, e ter pessoas num time que trabalha unido, trabalha em equipe, o resultado ele não deixa dúvida. Então, eu queria te agradecer pela presença na live, eu queria te agradecer pelo trabalho que você tem desenvolvido lá dentro e realmente deixar essa mensagem aqui para a comunidade médica, principalmente, de que o trabalho da psicologia é algo que é, diria, fundamental. Eu não tenho a menor dúvida, é algo que eu tenho cada vez me encantado mais, de uma maneira informal, tenho estudado e tenho visto que realmente por trás de toda essa literatura da psicologia tem muito conhecimento, tem muita filosofia, tem efetivamente pragmatismo que ajuda os nossos pacientes. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que depois disso você me passasse um pouquinho do seu background. De onde você veio, onde você se formou e como é que você chegou na Nefroclínicas e para trabalhar com os pacientes renais. Ah, sim. Então vou me apresentar. Eu sou Eliana, eu sou do interior, sou de Divinópolis, me formei lá, a universidade hoje ela é federal, lá de Divinópolis. A minha trajetória lá, eu venho de uma área hospitalar, assim, a área hospitalar ela me atrai, que é uma área que, assim, que me enche os olhos, que eu gosto demais. Dentro de um hospital durante 7 anos, atuei lá, fiz alguns projetos, criei 2 projetos na minha cidade, que é o do acolhimento do paciente dentro de um centro de atendimento, que deu muito certo, e trabalhei em outros setores também, né, clinicando, e dentro do consultório também eu trabalhei. Nessa trajetória minha de trabalho em hospital, eu percebia essa necessidade do paciente de entrar para um ambiente que não era um ambiente da dor, um ambiente sofrido, da dor física. Eu sentia que eu precisava de fazer algo mais na vida do paciente. É o que me motiva a querer buscar mais, estudar, aperfeiçoar, aprimorar, para fazer a diferença na vida de cada paciente. O que me motivou a fazer uma especialização, iniciei a especialização aqui em Belo Horizonte, onde eu permaneci desde a minha especialização, vai fazer 6 anos que eu moro aqui em Belo Horizonte, cidade da qual eu me identifico muito, é aqui que eu quero ficar, minha vida está aqui. Recebi alguns convites de trabalho, as propostas começaram a aparecer. Inicialmente eu comecei na cidade de Betim, onde eu trabalhava com avaliação psicológica de pacientes e atendia na clínica também e fazia avaliação psicológica de condutores de carga pesada e clinicava também. Mas eu não queria parar por ali. Recebi uma proposta de trabalhar numa clínica de hemodiálise também, né, do mesmo segmento da Nefroclínicas. Fiquei durante 5 anos. Trabalhei com algumas pessoas que hoje estão na Nefroclínicas, que é o Dr. Fernando Lucas, Betânia, que também fez esse convite, e outros profissionais também, como Genesi, e outras pessoas, não vou falar o nome de todas, se eu posso esquecer de algum, eu posso ser injusta, né? Me senti muito lisonjeada por ter recebido esse convite de trabalhar na Nefroclínicas, porque assim que eu cheguei na clínica, senti aquela energia boa e já de imediato eu leio a frase do Carl Gustav Jung de conheça todas as teorias, domine todas as suas técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana.
senti que ali era o meu lugar, ali que eu tinha que fazer diferença na vida das pessoas, dos pacientes. Os pacientes têm que ser tratados como um todo, não somente como não somente a doença, mas ele como um todo, trabalhando, claro, em equipe, né, que é primordial. E eu gosto muito da frase da Madre Teresa de Calcutá, que fala que não podemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor ou mais felizes. Essa frase, ela é a minha frase de profissão mesmo. Eu sigo ela, assim, eu sinto a necessidade de fazer a diferença na vida de alguém, sim. Se não é para fazer diferença, não comece, tá? Então, para estar na área da nefrologia, tem que realmente gostar daquilo que está fazendo. E eu estou super grata, super feliz, eu tenho um feedback e ali permaneceu por muito tempo. Não, e é muito legal, Eliana. Ontem eu tive uma experiência, que na verdade foi uma experiência compartilhada entre as pessoas, porque foi uma coisa de grupo e você participou disso, que foi o acolhimento de uma paciente minha, da Amanda. Sim. A Amanda é uma menina que tem um déficit cognitivo e que tem pais extremamente zelosos, cuidadosos com ela, e ela faz diálise conosco agora. E ela ficou encantada com isso que você acabou de descrever, com essa proatividade de ser recebida desde o administrativo, encabeçado aí pela Betânia, pelas meninas da secretaria, passando pela parte assistencial, envolvendo a enfermeira Genesi, a Thaís, que é nutricionista, você, sim, e também passando pela equipe médica. Então, isso é algo que realmente, essa energia que você colocou, é algo que todo mundo tem sentido lá dentro. Você, nós, da equipe assistencial, mas os pacientes também. E que são a razão de tudo, sim, né? São a razão de nós estarmos lá. E esse sorriso que você acabou de dar é algo que eu tenho visto cada vez mais frequente ali dentro, sim, de todo mundo participando. E está muito gostoso participar disso aí. Dá orgulho fazer parte desse processo. Você comentou, Eliana, a respeito desse cuidado, desse carinho, dessa atenção. É muito diferente tratar um paciente renal crônico, aquele que está ou caminhando para uma diálise, com um transplante, ou mesmo já faz uma terapia renal de substituição, de um outro paciente que está numa situação de dificuldade, por exemplo, um hospitalizado por uma doença grave, que você passou certamente esses pacientes na sua mão. É muito difícil ou não? É um ser humano como outro qualquer, com uma dificuldade? Como é que você trabalha isso? Como é que você vê isso? Ah, que bom. O paciente, ele deve ser tratado, tá? Na sua individualidade, cada caso, mas devemos tratá-lo, cada paciente pessoal ali relacionado com a sua doença. Cabe a nós, profissionais, acolher e direcionar aquele atendimento específico para, em conjunto com a equipe multi, tá? Identificar alguma doença pré-existente, no caso do acolhimento da psicologia. Identificar fatores como depressão, tratamento, tá? Que se isso for tratado de maneira mais harmônico, tá? E facilita no processo de tratamento. E me conta uma coisa, você comentou um assunto que às vezes a gente fica olhando muito para o paciente e esquece da família. E a família, normalmente, eu vejo ela extremamente envolvida no caso do paciente renal. Desde o momento que você recebe a notícia, poxa, você tem um problema nos rins, independente da gravidade, isso normalmente já causa um certo impacto, e muito mais quando você tem que falar, olha, a situação chegou num momento tal que a gente tem que caminhar por uma terapia renal, seja uma hemodiálise, uma diálise peritoneal ou mesmo um transplante. Como é que você vê o papel da família e como abordá-la, como envolvê-la para transformar esse momento, às vezes duro, em algo mais suave, mais leve de carregar essa cruz? Sim, inicialmente, o impacto da notícia de receber, você vai precisar iniciar um tratamento renal. A primeira que acontece no paciente é a negação. Isso não é comigo, eu não quero que isso seja comigo. Tem todo aquele processo que são as fases, com as fases do luto, né? Que eu costumo dizer que são parecidas, né? Que está relacionada à perda também. A família tem um papel primordial
no acompanhar o paciente, porque durante o tratamento tem mudanças de hábitos, mudança de estilos de vida. Aquela notícia, o impacto inicial, ele é muito chocante, porque a pessoa pensa, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Né? Se eu tiver um apoio da família, isso vai ser essencial, porque ele vai se sentir bem acolhido, vai se sentir bem confortável em relação ao tratamento, tá? E, de certa forma, traz uma paz para o paciente, saber que tem pessoas ao redor dele que vai auxiliá-lo. E me conta uma coisa, começando aí essa jornada do paciente. Acho que o meu som está saindo um pouco atrasado para você. Está um pouquinho, mas está dando para entender. Dá para a gente levar, depois a gente ajusta isso. Consigo te escutar. Está picando um pouquinho, mas eu acho que dá para a gente levar. Considerando essa jornada do paciente renal crônico, tem um problema renal. Nós temos programas dentro da nefroclínica que é cuidar daqueles pacientes que já têm uma disfunção renal de moderada para grave e com uma abordagem multidisciplinar. Qual que é o papel da psicologia nessa situação? A gente está falando aí de pessoas que têm menos de 60% Sim. da função renal. Estou te ouvindo. E que podem, em algum momento, caminhar para a diálise. Sim, o papel do psicólogo é exatamente, inicialmente, né, acolher o paciente, né, minimizar esse sofrimento que permeia, né, durante todo esse processo, né, do atendimento, auxiliar nessa quebra de tabus, né, esse preconceito, incentivar o paciente a desenvolver as suas capacidades, né, observar a doença sobre os seus outros ângulos, né, auxiliar ele no enfrentamento da doença também, orientar sobre do que se trata o atendimento, como que funciona o tratamento, apresentar todas as possibilidades de melhoria na qualidade de vida durante o tratamento. E auxiliar a família também a incentivar o paciente a buscar uma melhoria da sua qualidade de vida. Eliana, eu tenho um hábito, eu gosto muito de usar analogias, sabe? E eu falo que o paciente renal crônico, de uma certa maneira, tanto ele quanto a família, que acaba refletindo esse medo, essa angústia, esse medo e essa angústia vem muito do desconhecido, de não saber exatamente o que tem do outro lado. E eu costumo falar o seguinte, olha, imagina que a gente está subindo junto uma montanha, só que eu já estou no cume dessa montanha e eu consigo ver o lado de lá. Eu sei o que te espera do lado de lá. Você está subindo, você não sabe se a hora que você subir nesse cume tem outro cume ali na frente. Então, você acredita que o papel da equipe multidisciplinar, porque eu acho que isso não é papel só da psicologia, é de uma certa maneira abrir, e assim de uma maneira talvez até pragmática, mostrar a metade cheia do copo? Chegar e falar assim, ó, o problema existe, a gente não vai esconder, mas tem vida do lado de lá da montanha, tem vida, você pode, se você é uma pessoa que trabalha, que tem uma família, você não vai deixar de ter sua família, isso não é uma sentença de morte. Você trabalha isso, essa questão, porque eu acho que principalmente na hora que você fala em diálise, isso carrega um peso muito grande, né? Tem um preconceito, uma relação com morte, fim de vida muito grande. Sim, exatamente. Exatamente umas 4 décadas atrás, o conceito de hemodiálise ele era visto de uma forma assustadora, né? Hoje, com as tecnologias, você explica melhor do que eu, melhorou demais, né, em relação ao tratamento com essa melhoria dessa tecnologia, e é possível ter um tratamento eficaz trabalhando também a qualidade de vida além da ação medicamentosa e do tratamento da medicina, né? Hoje inseriu-se a qualidade de vida dentro do atendimento do paciente renal, e o que acontece muito durante o acompanhamento que eu percebo é a ansiedade, é o medo do novo, exatamente isso que você falou. Esse medo do novo leva a sentimentos de angústia, né, que tem os sintomas ansiosos de taquicardia, sudorese, do que vai acontecer comigo, minha vida acabou, e não é exatamente assim,
né? Cabe a nós explicar ao paciente de forma clara e cabe a nós sermos transparentes com o paciente para que ele saia dali entendido de tudo que está acontecendo com ele, de tudo que vai acontecer. Os pacientes mais ativos, aqueles que perguntam, aqueles que buscam, que leem a respeito, eles tendem a aderir melhor ao tratamento. Porque eles buscam, eu sempre dou essa orientação para os pacientes no sentido de perguntar sanar todas as dúvidas do que vai acontecer com ele durante o tratamento, para que ele não saia dali com interrogações. Porque quando ele sai dali da clínica com dúvidas, a possibilidade dele perguntar a pessoas que não estão prontas para responder aquilo que ele precisa é muita, porque vem as crenças de família, fulano fez assim, deu certo, não, toma isso que passa. Não é exatamente assim. Ele tem que sair dali bem orientado, bem direcionado, para que tenha essa amarração bem feita e o atendimento o tratamento seja de forma eficaz e eficiente. Show de bola. Você tocou num assunto que eu falo que nesses últimos 6 anos eu tenho cada vez mais estudado hábitos de vida, né? A coisa começou muito com a parte nutricional e nos últimos anos eu venho estudado mais essa área de saúde mental. E de uma certa maneira, independente do que a gente esteja falando, se eu estou falando de nutrição, se eu estou falando de saúde mental, se eu estou falando de sono, a medicina tende a medicalizar o negócio. E sim, como é que você orienta? Vamos tentar falar assim, olha, antes de tomar remédio, porque ninguém fica depressivo ou ansioso por falta de fluoxetina, né? Por falta de sertralina. Exatamente. Ou qualquer outro. Isso pode até ser uma bengala, mas não é a solução do problema. O que o paciente pode fazer depois que ele sai da sua consulta em casa, no dia a dia? Como é que ele pode? O que você usa como ferramentas adjuvantes nesse seu tratamento para melhorar essa qualidade de vida, melhorar essa saúde mental, de aceitação e de realmente lidar com aquele problema, não transformando aquilo numa tempestade num copo d'água? Sim, eu trabalho muito com orientação. Baseada na terapia cognitivo-comportamental, uso de algumas ferramentas que auxiliam bastante. Busca de melhoria da qualidade de vida. O que você pode fazer em casa para otimizar o seu tempo, para que aquele tratamento não seja doloroso para você? Quais são as suas habilidades? O que você pode fazer durante o seu intervalo? O que você pode oferecer para você mesmo para se sentir melhor? Eu sempre costumo utilizar de algumas ferramentas que auxilia bastante. Claro, hoje em dia, devido a essa pandemia, a gente escuta muito sobre se reinventar. Eu, como profissional, vejo como uma responsabilidade muito grande de jogar isso para o paciente. Se reinvente. Há pessoas que não conseguem elaborar. Há pessoas que têm certas dificuldades que precisam de um direcionamento e acompanhamento maior, mais efetivo, um acompanhamento mais de perto. Então, cabe a cada um dos pacientes identificar o que realmente gosta para trabalhar em cima disso. E não precisa se cobrar o tempo todo também. Eu costumo dizer que é necessário o dia de não fazer exatamente nada. Há os dias que nós precisamos ser produtivos e há escolha um dia da semana para você fazer coisas que você não está habituado a fazer todos os dias. Assista uma TV, faça uma atividade, faça uma yoga, faça uma meditação. A meditação, ela tem comprovação de que ela é muito eficaz no tratamento para a ansiedade. Eu costumo praticar meditação também e hoje eu estou praticando a yoga e sim, eu consigo falar com muita propriedade que é eficaz e eu recomendo as pessoas a fazer essa prática também. Vou te falar que você tem aqui alguém que corrobora gênero, número e grau essa sua afirmação. Eu medito há mais ou menos 1 ano e hoje recomendo aos meus pacientes. E eu comecei a estudar um pouquinho e praticar meditação justamente por causa de evidência científica. Existem trabalhos, existe revisão sistemática sobre o tema que corrobora isso que você está falando. E para outras coisas também, para sono, para ansiedade, para dor. Sim. E é algo com muito baixa potencial de dolo, né, Eliana? É diferente você falar assim, toma um remédio e tem um efeito colateral.
Cara, o máximo que você vai fazendo uma meditação de 10, 15 minutos é perder seu tempo, e olhe lá. Porque dificilmente eu acredito que você vai perder esse tempo, né? Você acha, Eliana, e eu gostei muito disso que você acabou de falar, de, poxa, se reinvente. Eu falo que o se reinvente é mais ou menos você falar assim, não, emagrece, ou para de fumar. Exatamente. Mas como, né? Dá o caminho, então... É exatamente essa pergunta que volta para mim. Se reinvente, mas como que eu vou fazer isso, Eliana? É uma responsabilidade muito grande a gente falar isso com o paciente, independente da condição que ele estiver. Por exemplo, se eu falar isso com um paciente que tem depressão, ele vai sofrer com essa fala minha. Ele vai se cobrar tanto a ponto de até desenvolver outras patologias. Então ele vai falar, ele pode jogar essa responsabilidade para mim e falar, foi a psicóloga quem disse isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a forma como a gente orienta os pacientes nossos. Você acha que talvez pegar no própria fala do paciente alguma coisa, às vezes até um lastro do passado, né? A pessoa nadava no passado, ou a pessoa é muito ligada à religião, ou a pessoa gosta de línguas, tentar estimular que ela, entre aspas, se reinvente, mas buscando algum lastro do passado para realmente ela voltar a se sentir útil, voltar a se sentir ativa. Você acha que isso funciona? Tem espaço para se tentar esse tipo de abordagem? Sim, tem sim. É possível trabalhar isso sim, tá? Desde que o paciente ele tem um papel muito importante no processo terapêutico também. Não cabe somente ao profissional fazer a diferença na vida do paciente. Ele tem que buscar também uma forma de sair daquela condição ali que não está tão legal para ele. Depende muito do querer, da força de vontade do paciente também. Pode haver dificuldades? Pode, mas é um trabalho, é uma construção. Tijolinho por tijolinho nós vamos construindo até chegar onde se espera. Eu acho que nessa situação, a influência das pessoas ao redor, e aí a gente vê principalmente a família, é muito importante, né? Da família não colocar naquela pessoa como um inválido, né? Não, tadinho, né? Ele é o doente, ele é o coitado, né? A gente vê tanta gente que tem um problema e que é extremamente proativa, que faz, que acontece. Então, esse estímulo, eu acho que é a gasolina que às vezes falta para muita gente sair do ponto A para o ponto B e realmente transformar, aceitar aquilo ali como ok, beleza, eu tenho um problema, mas isso aqui não para a minha vida. O Fernando fez uma pergunta aqui e a respeito da sua experiência, Eliana, depois a gente está nessa questão da pandemia e nós precisamos nos reinventar, né? Até para ter esse acesso aos pacientes, tanto nós médicos, você da psicologia, a Thaís com a nutrição, a turma da enfermagem, encabeçada aí pela Genesi, os pacientes passaram, vários deles, a terem contatos à distância. E a impressão que eu tenho, e da maioria, é de um feedback muito positivo dos pacientes. Qual que é a sua impressão, principalmente olhando para esse lado de satisfação do cliente, você que tem esse papel tão importante no nosso time? Hoje nós estamos no mundo virtual, né? Se nós não nos adaptarmos ao novo, nós vamos ficar para trás. Então, eu percebo que hoje os pacientes aderiram bem a esse atendimento à distância, tá? Eu tenho tido um feedback bastante positivo. É claro que tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades relacionadas à internet, acesso e tudo. Mas eu percebo que sim, teve uma aderência muito boa sobre isso. Eles têm gostado bastante. E acredito que talvez o nosso futuro seja esse, né? Há casos que nós podemos sim continuar a permanecer nesse atendimento semipresencial, digamos assim, né? E tem grande possibilidade de continuar dando certo. Eu vou te falar que a minha impressão, talvez o grande problema é que muita gente olha para o online, que acabou entrando meio que na marra, mas olha de uma maneira, do mesmo jeito que as pessoas às vezes começam a comparar hemodiálise com diálise peritoneal, competindo, uma versus a outra. E a gente não está competindo. Esse é mais uma ferramenta que a gente tem de acesso ao paciente para muitas vezes estar resolvendo um problema que talvez ele demorasse dias, semanas, porque a consulta é só daqui a
tanto tempo. Então, esse acesso, eu acho que o paciente renal crônico, na verdade o paciente, de modo geral, tem na nefroclínicas, né, tendo contato com o médico, com a psicóloga, com a nutricionista, com certa facilidade, eu acho que isso meio que dá uma certa tranquilidade para ele. Você tem essa impressão? Sim, muito. Eles se sentem bem acolhidos no sentido assim, entramos nessa pandemia e pensaram, poxa, como é que vai ser a partir de agora? E uma simples ligação, uma mensagem que a gente troca com o paciente já dá aquele conforto no paciente que ele pensa, nossa, não esqueceram de mim, nossa, essa equipe se preocupa comigo. Eu converso muito com a Thaís, a nutricionista, né? A gente fala sobre alguns casos, quando precisa de algum encaminhamento, principalmente relacionado ao isolamento, a uma aderência relacionada à alimentação também. A gente trabalha em conjunto, né, Eliana? Você pode me ajudar nesse caso aqui? Eu preciso que você ligue para esse paciente. Só o fato da gente ter essa comunicação facilita bastante e realmente o paciente se sente satisfeito com isso tudo. Às vezes uma simples intervenção que nós fazemos ali, o paciente pensa, nossa, era só isso que me faltava. Faz toda a diferença. O sentir-se acolhido, né? O sentir alguém preocupa-se comigo, né? E eu acho que você tocou num ponto que eu queria levantar, que é essa questão da importância da relação equipe-equipe, né? Dessa equipe multiprofissional funcionando. E eu vou usar exatamente o exemplo que você citou. Psicologia e nutrição. Eu, que sou um cara que gosto muito de ambos os temas, vejo nitidamente que alguns pacientes meus chegam, eles têm lá uma síndrome metabólica, estão obesos, têm um diabetes e têm um problema renal, e eles sabem exatamente o que eles precisam fazer. Ele sabe que ele não pode ficar se entupindo de açúcar, de farinha, de industrializado, mas ele mesmo assim ele não consegue. Como é que você acha que entra o papel da psicologia numa doença que aparentemente é nutricional, mas que tem sim um componente muito forte psíquico, né? Quantas e quantas pessoas não chegam em casa e falam assim, eu mereço, eu trabalhei demais, o meu dia foi penoso, né? Como é que você lida com isso para mostrar para a pessoa, falar assim, amigo, cuidado, que você pode estar jogando contra, você está realmente metendo um gol contra aí e depois você vai reclamar no dia seguinte. Exatamente, trabalhar a conscientização e a autorresponsabilidade, porque não cabe somente ao profissional mudar o diagnóstico do paciente se o paciente não fizer a parte dele também, porque pode vir vem a ansiedade, vem a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? A pessoa consumir exageradamente a alimentação, geralmente essa alimentação vem em doce, carboidrato, que não é o recomendado, não é em rúcula, né? Não, ninguém sente uma ansiedade e vai comer um brócolis, né? Então, assim, a pessoa geralmente vai numa barra de chocolate, e essa barra de chocolate não é pequena, ela é grande, e vai comendo compulsivamente, não é um brinde, né? A Thaís, e você vai me explicar, vai falar melhor sobre isso, que não há restrição total, mas há limitações. Né? É trabalhar a limitação, o que eu posso, o que eu não posso, porque tem que pensar no tratamento em si, né? Tem coisas que são saborosas? Tem, mas antes de consumir um alimento, pense, por que eu estou consumindo isso, por que eu não posso, né? Eu estou comendo porque eu estou com fome, ou eu estou comendo porque eu estou ansioso? Então, é necessário fazer essas reflexões antes de consumir em excesso, porque nós estamos alimentando as nossas emoções ou estamos saciando a nossa fome. Eu trabalho com essas considerações com pacientes e reflexões também. Eu concordo com você plenamente. Eu vou te falar que, de uma certa maneira, eu tento ser muito pragmático com eles, no sentido assim, você tem uma compulsão por doce. O que eu faço? Pô, não compra. Primeira coisa, dificulta a sua vida. Porque se você tiver na despensa alguma coisa que você tem compulsão, no primeiras possibilidades você vai atacar. Agora, se você abre a despensa e não tem lá, você já dificulta a sua vida. E uma outra coisa, e aí eu queria a sua opinião a respeito, quando eu comecei a estudar um pouco mais a respeito de nutrição, a coisa é meio óbvia do que se precisa ser feito. Você não precisa ser nenhum gênio para orientar, por exemplo, uma dieta de baixo carboidrato.
É coisa que com 5 minutos eu explico um leigo o que ele precisa fazer. Mas nem todo mundo segue. Por quê? Porque tem o hedonismo, a pessoa tem o prazer, tem a cultura, tem o ambiente e tal. E eu comecei a estudar esse lado comportamental e tal, e eu cheguei no hábito. Como que você trabalha o hábito e qual que é a importância do hábito, tanto negativo, te julgando pro buraco, quanto o hábito positivo para tentar fazer você melhorar, sem querer ser um super-herói, né? Daquela coisa assim, não, eu não erro, eu só como direitinho e eu nunca vou tomar uma cerveja ou vou comer um doce. Não é isso, né? Eu acho até porque na hora que você proíbe, a pior coisa do mundo é você chegar para alguém e proibir. Eu falo que a vontade é, então proíbe brócolis, já que você citou isso aí, porque a pessoa vai ficar, eu tô com vontade de comer brócolis. Ninguém sente esse desejo. Como é que você trabalha essa questão do hábito, da pessoa tentar melhorar os seus hábitos de maneira geral, independente de se nutricionais ou não, a partir de hábitos? Sim, na verdade é mudança de hábitos, né? Porque a pessoa, depende do histórico que ela vem, né? Se for uma pessoa com histórico de uma alimentação saudável, faz atividades físicas, que tem bons hábitos, é mais fácil de trabalhar e mais fácil de aderir. Agora, se é uma pessoa que vem de um histórico de fast food, né, se torna um pouco mais difícil. Por isso que também a família, nesse contexto, é muito importante, porque se a família toda consome aquele alimento e só eu que não posso comer, fica difícil para eu aceitar. Mas cabe ao paciente também trabalhar as emoções para que aquele alimento não se torne tão atrativo para ele. Não basta apenas não ter em casa, basta eu me controlar para que aquilo ali não seja importante para mim. Eu faço uma reflexão sobre o que é bom, o que não é, o que entra, o que pode entrar na minha casa, o que não pode. Uma coisa que eu vejo funcionando demais também, Eliana, não sei se você tem essa experiência, é você reconhecer o que é o gatilho que gera o hábito. É aquela pessoa que todo dia no meio da tarde ela levanta, vai na cafeteria, ela pede um café e uma bolacha lá, como um biscoitinho doce. Normalmente ela não está com fome. Ela está fazendo aquilo ali porque é aquele break que ela dá. Porque se fosse fome, ela podia comer uma maçã do lado ali, uma castanha do lado da mesa. Quando ela passa a perceber o que a leva a fazer aquilo, pode ser comer um biscoito, pode ser não fazer uma atividade física, pode ser ir dormir mais tarde depois de ver um Netflix. Talvez fique mais fácil para ela brecar, né? Poxa, se eu sei que toda vez que eu vejo uma televisão à noite, eu durmo pior, cara, arruma um jeito, corta esse hábito e coloca uma leitura ali. Vai escutar alguma coisa, vai escutar um podcast, vai escutar um audiobook. Você percebe isso? Que talvez reconhecer intrinsecamente o hábito pode ser algo que ajuda a quebrá-lo, principalmente o hábito negativo, né? Que tem uma recompensa imediata. Sim, sim. É importante também, porque a pessoa, quando ela cria um hábito, dificilmente ela consegue sair dele, né? Os pensamentos nos sabotam o tempo todo. Ficam sabotando. Quando você pensa em uma técnica que eu costumo trabalhar com o paciente, que tem bastante eficácia, antes de consumir um alimento, antes de consumir um alimento, pense, por que eu estou consumindo isso aqui neste momento? O que eu posso fazer? Isso é saudável? Isso não é saudável? Isso é bom para mim? Isso é recomendado? Eu sempre costumo fazer essa provocação com o paciente para tentar controlar a compulsão por consumir aquele alimento naquele momento. Geralmente é uma fuga de alguma coisa. É uma fuga da realidade que ele está vivendo naquele momento, que ele se dá ao luxo de consumir um copo de suco gigantesco ou um milkshake. E às vezes ainda consegue olhar para o suco e achar que ele é saudável, né? Sim, sim. Ele ainda usa isso a seu favor, né? Porque as pessoas, eu falo que é o seguinte, as pessoas tendem a supervalorizar os bons hábitos. Eu como muita salada e ela subvaloriza os maus hábitos, né? Só um docinho. Ninguém come um doção e come pouquinha salada, né? As pessoas não conseguem enxergar muitas vezes o porquê do que está acontecendo com elas, e às vezes é uma coisa meio que óbvia, o que não significa que seja fácil
de mexer. E aí eu vejo o papel de vocês, psicólogos, como assim, essencial. E é uma coisa que as pessoas às vezes precisam entender, igual a meditação, por exemplo, não é necessariamente um resultado que vem do dia para a noite, né? É ferrinho de dentista, né? Você tem que ir aos pouquinhos, galgando, buscando e, em última análise, conseguindo, às vezes, resultados com semanas, meses, anos. Sim, exatamente. Né? Eliana, deixa eu te perguntar um negócio. Essa transição do paciente que ainda não faz diálise, muitos dos pacientes chegam para a diálise ou com poucos sintomas, às vezes até sem nenhum sintoma. Como é que você vê o papel da psicologia nessa transição da pessoa, da aceitação de que ela precisa se submeter a um tratamento que tem sua invasão, que não é uma coisa que ninguém quer fazer, mas definitivamente ajudar ela a entender que antes ela fazer naquele momento do que ela esperar, às vezes um problema maior está aparecendo e que deve aparecer, às vezes em situação de semanas, quiçá alguns poucos meses. Como é que você faz esse tipo de abordagem? Sim, o primeiro passo é mostrar para o paciente a importância e da participação dele nesse tratamento, né? Mostrar para ele que ele é primordial, que ele, se ele não mudar os hábitos, ele pode se submeter a outro tipo de tratamento mais invasivo, como você disse, conscientizá-lo e mostrar a realidade. Nós não devemos omitir nada para o paciente. Ele tem que entender que o tratamento que ele precisa fazer é aquele naquele momento. E que se ele não seguir, pode trazer outras consequências que não era aquilo que ele esperava. Então, é a conscientização mesmo. Mostrar a realidade, o que se passa naquele momento ali. Em conjunto com a equipe multi, com a nutricionista, com a enfermeira, com o médico. Toda a equipe faz a diferença. Show de bola. Mostrar a realidade para ele. Eu acho que isso que você falou, dessa integração da multidisciplinaridade, tem muitos anos que a gente escuta falar disso, mas vou te falar que durante muito tempo eu vi isso como sendo algo da boca para fora. Tem lá a psicóloga, tem lá a nutricionista na diálise, mas não existe essa conversa. E essa conversa que você colocou agora, eu acho que é primordial para otimizar os resultados. Acho que a Eliana, a internet dela começou a rodar de novo. Deixa eu ver se volta. Tô de volta. Eu falei que eu vou contratar uma psicóloga para me curar desse estresse chamado internet. Essa frustração com o meio da internet. Vamos sentar no divã e vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Mas quem está te perseguindo? A internet. Internet. Como tratar isso? Nós vamos analisar. Mas eu estava falando, Diana, a respeito dessa conversa, né? Tem muitos anos que eu venho escutando, não, porque tem que trabalhar com um time multiprofissional, mas sempre foi uma conversa meio superficial, bizantina, eu não via aquela coisa acontecer de fato, né? Eu via lá a psicóloga no seu canto, a nutricionista no seu canto, o médico no seu canto, e hoje eu vejo nitidamente isso acontecer, essa conversa, que a psicóloga procurando o médico procurando a nutricionista procurando a enfermeira, que procura a psicóloga, em última análise, isso gera resultado, que para o paciente é o que ele busca, né? Definitivamente. Sim, exatamente. Ele quer o quê? Eu brinco que o paciente quer duas coisas na vida, ele não quer mais do que isso, ele quer viver mais e viver melhor, de preferência as duas. E eu acho que o viver mais a gente nunca vai saber efetivamente se a gente está conseguindo ou se é o acaso do destino. Agora, viver melhor a gente consegue. E através de um sorriso, de um depoimento, né, de tantos feedbacks positivos que a gente acaba tendo e vendo que a gente está no caminho certo. Como é que você está vendo trabalhar na Nefroclínicas e ver isso de fato acontecer? Não sei se você já tinha tido experiências positivas nesse sentido, mas eu queria seu depoimento com relação a esse fato. Olha, a minha percepção hoje, como eu havia falado inicialmente, quando eu disse que eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma, porque eu venho de um modelo arcaico, né, que aquele modelo de atendimento, de que
o profissional atrás da mesa, o paciente do outro lado, com 2 cadeiras. Vai muito além disso, né? Vai além do estar na mesa. A gente vai até o paciente, recebe o paciente, escuta ele de uma forma efetiva, tá? Não somente aquele que escuta, mas aquele que faz algumas considerações também. Nós temos que pensar além da caixinha para fazer essa diferença. Porque esse modelo de esperar o paciente vir até você é um modelo que está um pouco ultrapassado. Nós temos que buscar melhor, buscar mais. Uhum. E me fala essa sua experiência de ver isso acontecendo, assim, dessa união de esforços. Realmente isso é sua percepção também? Porque eu falo que eu tenho um viés, porque me encanta tanto tudo que tem acontecido ali dentro, eu vendo a coisa crescer, que às vezes eu posso estar cegado, mas é sua percepção, você vê a coisa acontecendo e as várias profissões agindo em uníssono em prol do paciente? Ah, sim, isso eu percebo nitidamente todos os dias que eu estou presente ali na Nefroclínicas. O nosso termômetro é o retorno que os pacientes nos dão, né? Eles sempre falam isso, que quando vem de outras unidades, eles sempre relatam, eu nunca tive esse atendimento que eu estou tendo aqui hoje. Eu nunca tive esse tipo de acolhimento, nunca tive esse tipo de atendimento. Essa clínica faz toda a diferença. Eu sempre tenho esse tipo de feedback que eu penso, poxa, nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a diferença sim. As pessoas estão se sentindo bem aqui, estão se sentindo em casa. Eu sempre falo, não é a casa que todos gostariam de estar, mas é para se sentir em casa dentro do atendimento. Não aquele atendimento torturoso, mas os pacientes relatam que chegam até a clínica que se sentem bem de se preparar, de se arrumar para ir até a clínica para fazer o atendimento. Muitas das vezes até eles sentem que são mais bem tratados na clínica do que do lado de fora, dentro de casa mesmo. Às vezes eu fico até orgulhosa de ouvir isso, mas eu penso, poxa, que bacana algo precisa isso, mudar, né? lá, né? Algo precisa mudar lá, mas não depende de mim, depende dele também, né? Utilize do nosso modelo de tratamento, leve para casa, né? É legal demais e eu vou te falar, assim, dá gosto ver. É óbvio que a gente tem os nossos problemas, é óbvio que tem os nossos gargalos, mas eu acho que talvez você tenha usado uma palavra aí que eu cada vez preconizo mais, que é escuta ativa. É literalmente escutar, porque tem muito elogio, eu fico muito satisfeito com isso, mas você escutar e realmente o que importa para o paciente, não para você. Porque às vezes a perspectiva Sim. do profissional é outra. Às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para Eliana e está tudo bem. Isso não tem certo ou errado, né? Então a gente tentar, óbvio, na medida do possível, adequar, equacionar isso para que a experiência ali dentro seja minimamente dolosa, porque não vamos falar que não é maravilhoso e tal, não, mas pelo menos que ele seja mais leve, que seja mais suave, que ele saia dali com uma percepção boa, isso é muito legal. Né? Então, e apesar dos nossos contratempos internéticos, estamos caminhando aí para o finalzinho. Acho que deu para conversar um bocado a respeito desse tema apaixonante e que eu acho que tão, por vezes, subvalorizado no contexto não só do paciente renal, mas eu acho que na saúde de um modo geral. Né? As pessoas, quando pensam em saúde mental, logo ligam a medicamento. E, puxa, hoje eu tenho completa tabus, convicção, né? que a coisa é muito diferente disso. Então, para te dar a palavra, eu queria te agradecer enormemente. Acho que foi um bate-papo, apesar dos problemas com a internet, muito bacana. Te agradeço muito, não só pela nossa conversa, mas pelo trabalho que você tem feito junto aos nossos pacientes, aos nossos clientes, como eu gosto de dizer. Eu gosto da palavra cliente também. Eu gosto disso porque o profissional de saúde ele tem que se colocar numa posição de tutoria e não numa posição de achar que é um rei, que vai definir aquilo, que ele estudou. Isso também, para mim, é coisa do passado e que precisa mudar urgentemente. O protagonismo
é do cliente, em qualquer lugar. Mudança de paradigmas, né? Então, muito obrigado, e eu queria que você desse aí um último recado para a nossa turma, e a palavra é sua. Eu que agradeço novamente, né, por essa oportunidade, principalmente de fazer parte do grupo Nefroclínicas, do time Nefroclínicas. Não é um grupo, é um time, né, um time de sucesso. As pessoas que estão ali são pessoas realmente que gostam daquilo que fazem, são pessoas selecionadas a dedo, porque é um time espetacular. Estou muito satisfeita, muito orgulhosa de estar fazendo um trabalho, de estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas, tá? E eu quero fazer mais, tem alguns projetos em mente aí que nós vamos conversar a respeito. Eu gosto muito de escrever, então tá aí a dica do que vai sair por aí, tá? Boa. E acredito que nós temos um trabalho lindo pela frente, sim, tá? E podem contar comigo, aos pacientes que estão presentes aqui na live online. Eu recebi algumas mensagens perguntando de como que seria o horário que seria transmitido, já falei para eles. E estou me colocando à disposição, como sempre me coloquei, tá? Eu lembro de uma live que você falou que eu não tenho esse problema de passar o meu telefone pessoal para o paciente. Isso é muito importante, porque nós estabelecemos uma relação bastante estreita, né? Que isso faz toda a diferença para o paciente. Eu também me coloco à disposição, sempre me coloquei, o paciente sempre me liga, a gente conversa. Eu sempre falo, se eu não puder atender nesse momento, deixa o seu recadinho que em seguida eu retorno. E dá tudo certo, e tem dado certo, e a tendência é melhorar cada dia mais. Show de bola. E para quem não viu essa live, ela fica aqui no IGTV, vai para o nosso canal do YouTube da Nefroclínicas. Foi muito bacana esse nosso bate-papo. Eu falo que quando você coloca o mote principal no paciente, o resultado só tem um resultado de sucesso. Então, tudo aquilo que nós, como time, temos plantado, a gente tem começado a colher e tem sido muito bacana o resultado final disso tudo. Então, obrigado, Eliana, pela live, obrigado pelo trabalho que você tem desempenhado conosco lá dentro, e que seja uma estadia perene, longa, dentro Sim, com certeza. Do time Nefroclínicas. Turma, Sim. Valeu demais, boa noite para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.